Olá, crianças, tudo bem? Como que vocês têm passado? Aqui é a Tia Van e a gente vai ter uma aulinha hoje sobre medo. E vai ser uma aulinha bem legal, bem gostosa, pra gente conversar um pouco e a gente ver que a gente não precisa ter medo de tudo. Ele é importante, ele ensina coisas pra gente, mas a gente não precisa ter medo de tudo. Então vamos fazer a nossa oraçãozinha e a gente já vai começar a aulinha. Então vamos imaginando uma florzinha na nossa frente e a gente vai cheirando a florzinha, bem gostoso. Cheira a florzinha e vamos imaginando uma velinha que a gente vai apagando. Então a gente sopra a velinha, cheira a florzinha de novo e assopra a velinha, cheira a florzinha e assopra a velinha. E vamos assim bem calmos, vamos pensando em Jesus. Vamos pensando no nosso mentor, o nosso anjo da guarda que está ao nosso lado e nos acompanhou até aqui neste dia. Vamos saudando as equipes dessa casa, abraçando esses queridos amigos, cumprimentando carinhosamente Maria de Betânia, esta amiga responsável por esta casa. Vamos cumprimentando o mentor desta sala e nos ligando também a Sheila, Memei, Dr. Bezerra de Menezes, mentores responsáveis pela evangelização infantil. Vamos nos ligando a Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, mãe de Jesus, e vamos até Jesus, nosso amigo e irmão maior, que nos acompanha sempre. E vamos até Deus Pai, Criador de todas as criaturas, a quem louvamos com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente vai começar primeiro com uma historinha, pra gente pensar um pouquinho sobre o medo. Tudo bem? Então vamos lá. O nome da nossa historinha de hoje chama A Invenção do Medo. Era uma vez um rato. Esse rato ele era muito medroso. Não saía de casa. Tinha um medo sem fim. Ele pensava, o gato é tão perigoso. E era uma vez um gato. Ele era muito medroso. Ele não saía de casa. Tinha um medo sem fim. O cachorro é tão perigoso. Esse medo tomava conta de todos. O cachorro tinha medo do lobo. O lobo tinha medo do senhor leão. O leão tinha medo do elefante. E até o elefante bem grande, sabe do que ele tinha medo? Do ratinho. Todos viviam trancados, cercados por esse medo. Até um dia que um sol de verão brilhou tão bonito que até o senhor Medo, olha o senhor Medo, ele saiu para passear. Então todas as portas se abriram e tudo que tinha perna se moveu. E sabe o que aconteceu? Eles todos se encontraram. E foi uma correria sem fim. Indo de um lado, outro do outro e o outro do outro. Passaram o dia correndo, uma imensa ciranda, até que chegou uma noite bem escura e cada um dormiu onde estava. Mas no outro dia, quando acordaram, que susto tomaram! Ficaram parados, olhando um para o outro, assustados. Até que o ratinho pequenininho deu risada.
Que medo bobo! Pedro, que estava rindo, ficou zangado e foi embora. E todos deram as mãos e cantaram uma ciranda que começava assim. Era uma vez um rato, era muito medroso, tinha um medo sem fim. E começa a história de novo. E o que vocês acharam da historinha? Vocês perceberam que na historinha todo mundo tinha medo, né? O ratinho tinha medo do cachorro, o cachorro tinha medo do lobo. Então, cada um dos bichinhos, eles tinham medo um dos outros. Só que eles nem conheciam os outros. Eles ficavam com medo e ninguém saía de casa, ninguém se via, ninguém fazia nada de diferente. E o que eles perceberam quando eles ficaram um correndo do outro foi que no final eles eram todos iguais. Todos eles tinham medinho. E aí o ratinho, que foi muito inteligente, ele pensou: mas que bobagem, tá todo mundo com medo, ninguém faz nada, ninguém tá brincando junto, ninguém conversa junto. E aí, no final, eles viraram amigos. O Senhor Medo foi embora, parou de assustar eles, que eles conheceram quem era o Senhor Medo também, que era o monstrinho, e eles foram embora. Olha só que engraçado, né? Essa historinha, ela é sobre a aulinha de hoje, sobre o medo. Porque o medo, ele existe. Para que ele serve, né, de certa forma? Ele serve para alertar a gente sobre aquilo que a gente não conhece. Quando a gente não conhece algo, a gente tem essa sensação de medo. Mas ela é uma sensação normal, que todo mundo tem. Então vamos pensar. Todo mundo tem medo. Ele é uma sensação, né? Uma coisa que a gente sente e que é natural, todo mundo tem. Porque foi colocado na gente pra gente aprender a tomar cuidado, a ter atenção com as coisas. E eu tenho medo, você tem medo, papai, mamãe, todo mundo tem um pouquinho de medo. Porque o medo, ele faz, por exemplo, a gente vai sair na rua, a gente olha se tem carro vindo, se não tem carro vindo, porque a gente tem medo de se machucar. Mas se a gente tiver atenção, se a gente a gente olhar as coisas e tomar cuidado, a gente não precisa do medo. A gente aprende que, então se eu atravessar a rua, pode vir um carrinho perto de mim. Então eu vou olhar para os dois lados antes de atravessar. Se eu não ficar andando junto com quem está cuidando de mim, né, eu posso acabar me perdendo. Então eu vou andar junto, né, com o meu familiar que está comigo, com a mamãe, com o papai, com a titia. E assim a gente não precisa ter medo, a gente só tem que ter atenção. A gente pensa aqui e faz aquilo que o nosso papai e a nossa mamãe ensina pra gente que tem que fazer, né? Como que a gente se cuida. Ele é um alerta, né? É como se ligasse uma sirenezinha na nossa cabeça, assim, pra gente prestar atenção nas coisas, no que tá acontecendo. Pra gente se cuidar, pra gente se proteger. Por exemplo, né? Vamos pensar num exemplo. Eu tô correndo pela casa. Aí eu tô correndo. Se eu não tenho uma atenção, se eu não ando direitinho na casa e tá cheio de coisa, eu posso acabar esbarrando no meu cachorro e caindo. E aí me machuco. E aí na nossa cabeça a gente tem medo de se machucar, porque dói, né? Então a gente tem atenção. A gente faz as coisas pra gente evitar de se machucar. Então o medo, ele serve pra isso também. E aquilo tudo que a gente não conhece, que a gente não tem contato, a gente tem medo. Então tem gente que tem medo de rato, tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo do escuro. Borboleta, eu conheço gente que tem medo de borboleta, vocês acreditam? Tem medo de borboleta, porque acha que a borboleta vai picar ela e tal, e a borboleta nem pica. Porque se a gente não pensa sobre o que a gente tem medo, se a gente não conversa com o papai, com a mamãe, com quem cuida da gente, com a vovó, o vovô, sobre o que a gente tem medo, a gente não descobre se aquilo é de verdade
ou se é só a nossa imaginação. Porque a nossa imaginação, ela tá o tempo todo pensando e criando coisas que às vezes nem é verdade. Papai e a mamãe. E aí eles vão falar pra gente, olha, não precisa ter medo disso. Esse bichinho aqui não te morde, ele não vai te morder. Olha, se você tiver atenção, segurar a mão da mamãe quando for atravessar a rua e olhar para os dois lados, não precisa ter medo do carro. Porque a mamãe vai ver se tá passando o carro ou não. Você vai ver se vai passar o carro ou não. Não precisa ter medo da barata. É só não colocar a mão nela, porque ela pode passar alguma sujeirinha pra gente. E a gente pode ficar doentinho por causa da sujeirinha. Mas não é a barata em si. Entendeu? Quando a gente conversa com o nosso papai, com a nossa mamãe, que sabe um pouco mais sobre a gente, com nossos professores, eles vão falar pra gente, a gente não vai ter mais medo daquilo, se não é necessário. Porque o medo é só pra gente prestar atenção. Vamos lembrar disso? O medo, ele vem pra gente prestar atenção, pra gente poder cuidar da gente. Né? Pode pedir ajuda pro nosso anjinho da guarda, o nosso amiguinho. Lembra que a gente falou na aula sobre o anjinho da guarda, que ele tá sempre com a gente, tá sempre conversando com a gente, nos ajudando? A gente pode pedir ajuda pro nosso anjinho da guarda. Que ele tá com a gente pode pedir ajuda para Jesus, o nosso irmão. Lembra que Jesus é o nosso irmão mais velho? Aí a gente pede pro nosso anjinho da guarda, fica comigo. Que aí eu não preciso ter medo de nada, porque eu sei que você tá aqui protegendo. E a gente não pode ver o nosso anjinho da guarda, mas ele tá do nosso lado o tempo todo. Meu anjinho tá aqui comigo, o seu anjinho tá aí com você. E ele tá sempre protegendo a gente. E aí ele pega, põe a mão na nossa cabecinha assim, ó, e passa todo o medo. Assim como Jesus, como o Papai do Céu, né? A nossa lição de casa vai ser desenhar um monstrinho. Pra gente lembrar que esse monstrinho, ele não existe de verdade. Ele tá aqui na nossa imaginação. O monstrinho, ele vai representar, ele vai lembrar a gente que o medo, ele é só uma atenção que a gente precisa ter. Aquele monstrinho ali, ó, da figurinha, ele só tava, tipo, assustando os bichinhos. E os bichinhos acreditavam tanto nele que ele tinha razão, que eles perdiam a oportunidade de brincar com os amiguinhos, ele perdia a oportunidade de conversar com o papai e a mamãe, e o papai e a mamãe estavam olhando eles, e aí não precisava ter medo, que eles podiam brincar com os amiguinhos, que estavam os papais todos lá. Então a gente vai desenhar, cada um vai desenhar um monstrinho, e ficar amigo desse monstrinho. A gente vai falar para esse monstrinho, olha, monstrinho, não precisa assustar a gente, porque tem o anjo da guarda, tem o papai e a mamãe que vai ajudar a gente a ficar sem medo de nada, que não precisa ter medo. Então, a tia Vã manda um beijo enorme para vocês. Obrigada por assistir a aulinha. Espero que vocês se divirtam fazendo um monstrinho. E que a gente possa se encontrar em breve. Então, vamos fechando os nossos olhinhos, nos ligando a Jesus e fazendo as nossas preces. Sim? Um beijão. E agora, gratos, vamos dar um pouquinho do que recebemos em formas de vibrações de amor. Vibremos pelo planeta Terra, pelo Brasil, por todos os lares da Terra, pelos nossos lares e por nossas famílias, pelas crianças que estão nessa sala e por aquelas que não puderam vir, pelas creches, orfanatos e pelas crianças de rua, por esta casa que nos acolhe, por cada um de nós que estamos presentes hoje aqui, e agradecemos mais uma vez a Deus Pai Criador com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, com a graça de Deus.